Então, nós estamos vivendo um ano importante para o MST, né? Que são 30 anos de MST, né? E a gente percebe que aqui no Brasil, a reforma agrária não avançou muito nesses 30 anos, né? A gente vive uma situação onde não tem um projeto de reforma agrária sendo realizado. Agora, ao contrário do Brasil, alguns países aqui da América do Sul estão tentando, né, também implementar uma reforma agrária. E a nossa avaliação é que está muito mais avançado do que o Brasil. Talvez a Venezuela seja o caso mais exemplar, né? A Venezuela, depois que teve a vitória do governo do presidente Hugo Chávez, ele foi eleito em 98, assumiu em 99. A Venezuela iniciou um processo de reforma agrária. E a Venezuela desapropriou mais de 1 milhão, quase 2 milhões de hectares de terra foram desapropriados na Venezuela desde o início do governo Hugo Chávez. É muito mais do que se desapropriou no Brasil no mesmo período, né? E a gente vê que na Venezuela, por conta da situação também específica da Venezuela, né? A Venezuela viveu de 1989 até 99, 10 anos de intensa luta social. Nossa opinião é que o movimento popular na Venezuela, os movimentos sociais na Venezuela, seja o movimento sindical, o movimento popular e setores da esquerda partidária, inclusive, e a intelectualidade de esquerda, conseguiu se aliar a um grupo de militares progressistas, né, que é de onde vem o Chávez, né, e outros militares que fazem parte da chamada Revolução Bolivariana. E eles viveram um processo de ascenso do movimento de massas, de ofensiva da classe trabalhadora. E de 89 a 99 desenvolveram várias formas de luta, construíram novas organizações, fortaleceram as organizações que já existiam. Então a esquerda e o movimento popular na Venezuela elaboraram um projeto. E o representante desse projeto foi o presidente Hugo Chávez. E quando eles entraram no governo, em 99, um dos compromissos do Chávez foi com os camponeses, né, com a reforma agrária. Lá na Venezuela se fortaleceu, de 99 para cá, um movimento, vários movimentos sociais, né, no campo. Uma das principais organizações que existem hoje lá é a Frente Nacional Camponesa Ezequiel Zamora, que é um grande movimento popular de massas, né, que luta pela reforma agrária. Lá a bandeira deles é revolução agrária e socialismo, né? Então essa é a bandeira de luta deles, né? Guerra total ao latifúndio. Então eles querem acabar com todo latifúndio na Venezuela. Toda a grande propriedade rural particular, né, que produz usando veneno e para o mercado externo, ou que não atende os interesses da sociedade venezuelana, eles querem que seja desapropriada para a reforma agrária. E é curioso na Venezuela que está acontecendo uma situação extraordinária, porque na Venezuela tem mais terras desapropriadas para a reforma agrária hoje do que gente inscrita em programas para a reforma agrária. É porque a população da Venezuela, a maioria está concentrada no meio urbano. Por causa da economia petroleira, né, de 50 a 80, 90, a Venezuela empurrou todo mundo para as cidades. E principalmente para as regiões que se industrializaram por conta do desenvolvimento da indústria do petróleo, da indústria petroquímica. Então o governo hoje tenta convencer aquela população mais pobre que mora em algumas comunidades da Venezuela, de Caracas ou outras grandes cidades, de que eles devem sair dessas áreas dos morros ou áreas de risco até e voltar para o campo. Porque agora o governo está dando infraestrutura, está construindo escola, está construindo hospital, está construindo estradas, levando energia elétrica. Então não é só a terra, é a terra, mas que vem junto com um projeto, né, de infraestrutura, de moradia, de educação, de saúde. Todos os programas sociais da Venezuela são levados para essas agrovilas, né, ou cidades, em alguns casos são chamadas de cidades socialistas, que é uma nova tentativa, é um novo modelo de cidade, que o governo quer criar pequenas e médias cidades dentro de regiões que estão sendo liberadas para a reforma agrária. Então ele não quer o pessoal isolado no meio do mato, né, sem estrutura, sem nada. Só que a maioria da população, como nas cidades, também tem acesso a programas sociais, muitas vezes demora um pouco para se convencer de que pode ir no campo como uma alternativa, né? E na Bolívia também, no Equador, iniciaram processos de reforma agrária, mas Bolívia e Equador é diferente pelo componente indígena, né, da sua população, né? Você falar em camponeses é uma coisa, você falar em povos originários é outra, né? O significado que a terra tem para os povos originários é diferente, né? Então muitos camponeses sonham em lutar para ter um pedaço de terra, né? No caso dos povos originários no Equador e na Bolívia, não, né? É um pouco diferente a organização social deles quando eles vão discutir o tema da terra. Agora, o que o governo Evo Morales e o governo Rafael Correa no Equador têm feito é que, por pressão dos movimentos sociais,
tem sido aprovada uma legislação para tentar garantir, né, que as terras dos povos originários sejam preservadas, sejam devolvidas. Mas tem contradições também. Por quê? Porque há dentro do governo da Bolívia e dentro do governo do Equador setores nacional desenvolvimentistas ou neodesenvolvimentistas que querem industrializar rapidamente a Bolívia e o Equador e às vezes não se preocupam muito com a consequência social, humana e ambiental desse desenvolvimento. E aí, quando o governo cede a esses setores, né, neodesenvolvimentistas, o governo constrói projetos, né, por exemplo, vai construir estrada, ponte em territórios indígenas. E aí dá conflito porque o movimento indígena que luta pela terra, né, que é os povos originários são guardiães desse patrimônio, né, que é a terra e tal, e aí dá conflito com o governo. Então a gente observa que apesar de ter algumas medidas importantes, mas na Bolívia e no Equador tem tido um pouco de conflito entre alguns setores do movimento que luta pela terra, principalmente os povos originários e os governos, né? Na Venezuela a situação é um pouco diferente, a gente percebe, né? E há assim uma organização que tenta unificar esses movimentos da Bolívia, bolivarianos, né, da América Latina? Então, aqui a gente tem a Coordenadoria Latino-Americana das Organizações do Campo, né, a CLOC. A CLOC é uma organização que existe desde o início dos anos 90, né? O MST participa da CLOC, né? E tem várias organizações de países da América Latina que estão na direção da CLOC. A CLOC faz campanhas internacionais, a CLOC faz parte também da Via Campesina, que é um movimento internacional de camponeses, pequenos agricultores, trabalhadores rurais. Então a CLOC organiza jornadas de luta e as bandeiras da CLOC são as mesmas da Via Campesina e as mesmas do MST, né? É a luta contra os transgênicos, é a luta contra o controle que as empresas nacionais querem exercer sobre as sementes. Há um debate de tentar transformar a semente, né, em mercadoria e levar o debate para dentro da Organização Mundial do Comércio, né? E nós somos a favor nós defendemos a ideia de que as sementes são um patrimônio de toda a humanidade, né? Que você não pode entregar sementes, né, nas mãos de empresas e corporações, né? E hoje a produção de alimentos no mundo está controlada por poucas, mas muito poderosas empresas transnacionais, né? Então a CLOC também organiza aqui na América Latina campanhas contra os organismos geneticamente modificados, né? Contra a utilização dos transgênicos, né? Contra a produção e a comercialização, principalmente contra a comercialização, né, de transgênicos. Porque a CLOC e a Via Campesina não são contra a pesquisa. Você fazer pesquisa, tudo bem. Agora, você colocar produtos geneticamente modificados, né, num supermercado para a população consumir, sem saber precisamente o efeito que isso vai ter, né, ao longo de 10, 20 anos de consumo contínuo do indivíduo, isso para nós é uma irresponsabilidade. E sem informar a população, né, que está consumindo produtos geneticamente modificados sem saber, né? E a CLOC e a Via Campesina estão lutando hoje muito contra esse poder das transnacionais, né? E essa luta dessas organizações latino-americanas tem tido um avanço por conta da formação da eleição de, por exemplo, você colocou Evo Morales, Rafael Correa, que supostamente tem uma perspectiva um pouco mais progressista do que um enfrentamento maior ao neoliberalismo, ou não? Os movimentos camponeses da América Latina têm uma avaliação que hoje nós temos em curso no continente americano 3 grandes projetos ou estratégias políticas em disputa. Uma é a estratégia pró-imperialista, representada pelos Estados Unidos e seus aliados, como México, o governo do México, o governo da Colômbia, né? Governo de Honduras hoje. Então esse é um projeto neoliberal, né? Que é implementar a política neoliberal, subordinar a América Latina aos interesses das grandes empresas estadunidenses e dando lucro para um setor da elite latino-americana aí, que é associada ao imperialismo estadunidense. Outra estratégia é aquilo que a gente chama de estratégia neodesenvolvimentista, ou nacional desenvolvimentista, ou reformista, né? Você fazer reformas sociais num capitalismo dependente, subordinado latino-americano, sem mexer na estrutura econômica e tal.
que é o Lula, né? O Lula é um pouco a Argentina, é o governo do Uruguai, foi o governo, né, da Bachelet no Chile, né? Provavelmente vai ser agora, era o governo do Fernando Lugo. Então são governos que, na nossa opinião, não são totalmente submissos e subordinados ao imperialismo, tem algumas contradições, né, em alguns temas da política regional ou da política externa, mas que também se mantêm como aliados, né? Não rompem com o imperialismo, não tomam medidas para acabar com o latifúndio ou para fazer reformas estruturais. Investimento em alguma política social, diminuição da pobreza, mas não tem mudança estrutural, né? E talvez o Brasil seja o maior exemplo dessa estratégia neodesenvolvimentista. E a terceira estratégia política que, na nossa opinião, está em disputa é esse grupo chamado de bolivarianos, né? E para nós é uma estratégia democrática, popular e anti-imperialista. Não é uma estratégia política que aponta para o socialismo, né, assim, imediatamente, mas é uma estratégia democrática, popular, anti-imperialista, que, na nossa opinião, existem condições muito mais favoráveis para os movimentos sociais lutarem pela terra ou por qualquer outra reivindicação nesses governos da Venezuela, do Equador, da Bolívia, da Nicarágua. Esses governos que fazem parte desse bloco dos bolivarianos oferecem para nós, na nossa opinião, condições mais favoráveis. Os movimentos têm mais liberdade de organização, de ação, e aí precisam acumular força, precisam estudar, precisam formar novos militantes, fazer grandes mobilizações de massa, aproveitar essa conjuntura e esse momento. Agora, os movimentos também que lutam pela terra e reforma agrária não podem ficar dependendo só dos governos. Achamos que foi um passo importante a eleição desses governos, mas a nossa opinião é que os movimentos têm aprendido que mesmo esses governos que nascem de uma luta legítima da classe trabalhadora podem, em muitos momentos, não atender plenamente às reivindicações da classe trabalhadora. Por isso exige que os movimentos e organizações tenham cada vez mais independência em relação aos governos, para avançar a luta pela terra, para lançar a luta pela reforma agrária ou por mudanças maiores, né? Então a avaliação é positiva, né? Nas eleições a gente tem se posicionado a favor desse setor mais ligado a essa estratégia política aí, bolivariana, vamos dizer assim. Os movimentos sociais da América Latina criaram, né, estão fortalecendo a ALBA, criaram uma articulação, né, dos movimentos sociais da ALBA, Alternativa Bolivariana dos Povos da América. Então hoje tem uma articulação, tem reuniões, tem encontros, tem plenárias e tem manifestações, que é justamente para que os movimentos sociais da ALBA apresentem qual é o seu projeto, qual é a velocidade que nós queremos que ande aí esse projeto. Tem que ir mais rápido, tem que fazer mais. Então, mesmo nos governos que fazem parte da ALBA, como Bolívia, Equador, Venezuela, nossa avaliação, Nicarágua, né, Cuba, nossa avaliação é que esses governos precisam fazer mais em defesa do seu povo, né, em defesa dos camponeses, dos povos originários, né, e que muitas vezes fica muita propaganda, muita promessa, muito debate, né? O que agrada aos movimentos, os debates viram leis, né? Estão lá nas novas constituições, né, do Equador, da Venezuela, leis muito progressistas, mas não basta isso, é preciso transformar de fato a economia, a sociedade, né? Sim, porque as constituições, tanto do Equador como da Bolívia, incorpora elementos vinculados aos povos originários, aos indígenas, né? Mas, como você mesmo coloca, isso não é totalmente suficiente para mudar a estrutura como a gente está colocando aqui, analisando por conta dessas explorações.